Ó bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, pra atender, perceber meu pecado castigado em Jesus. Olá, queridos irmãos, quero saudá-los com o lema previsto para essa semana, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que de fato esse seja um desejo no nosso coração de nos alegrarmos com o Senhor, na presença do Senhor, por tudo aquilo que Ele é e tem feito em nossa vida. Eu convido a baixarmos a cabeça e a orarmos. Pai amado, nós queremos Te agradecer e Te louvar pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Queremos nos alegrar na Tua presença, porque Tu és um Deus cuidadoso, amoroso, que anda conosco e deseja que andemos também contigo. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos uma comunhão verdadeira contigo e a Te conhecermos cada vez mais, a estarmos cada vez mais na Tua presença. Nos perdoe pelas muitas vezes que andamos longe dos Teus conselhos, da Tua palavra, buscando somente os nossos próprios interesses. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Conceda o Teu perdão, a Tua alegria, a Tua paz a cada um de nós. Por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quero falar hoje sobre comunhão. Comunhão com o Senhor. Esse é um tema bem complexo, porque a comunhão ela tem vários aspectos, mas o que seria comunhão de uma forma geral? Para mim, comunhão com o Senhor é andar com o Senhor. Quando olho os primeiros relatos da Bíblia, vejo que isso acontecia com Adão e Eva. Eles andavam com o Senhor. A Bíblia diz que Deus vinha
para caminhar com esse casal no jardim. No entanto, essa caminhada, esse andar com o Senhor foi interrompido no dia em que eles desobedeceram a Deus, a única objeção que receberam de Deus. Quando o Senhor veio caminhar com o casal, depois que eles desobedeceram, que eles pecaram, eles ouviram os passos do Senhor e se esconderam de Deus, por medo. Deus então chamou Adão e disse: "Onde estás, Adão?" E ele respondeu: "Eu ouvi seus passos no jardim, Senhor, e fiquei com medo, porque eu estava nu." A partir desse fato, a alegria, a paz, o contentamento de andar, de estar na presença do Senhor se transformou. Antes havia um relacionamento de confiança plena em Deus, e agora esse relacionamento era de desconfiança da parte do ser humano. Porém, Deus nunca desistiu do ser humano, Ele sempre quis reatar essa comunhão, mas o pecado sempre manchou, atrapalhou uma boa e plena comunhão com Deus. Só que nós encontramos alguém ainda no Antigo Testamento, descendente direto de Adão, que andou com o Senhor. Eu convido a lermos o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 5, os versículos 18 ao 24. Diz o seguinte: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Até aqui, essa palavra. Irmãos, eu creio que muitos ou todos nós já ouvimos falar alguma vez no Enoque. Confesso que pessoalmente eu sempre fui muito curioso com essa história desse personagem bíblico. É uma das histórias bíblicas mais intrigantes para mim. Ela é muito curta, sem detalhes, e por isso nos suscitam muitas perguntas. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja: o que Enoque fez para que ele fosse levado à presença de Deus vivo, sem passar pela morte? Nesse trecho da Bíblia encontramos os anos de vida mais longevos de que nós temos relato. Enoque é citado como o 7º homem a partir de Adão, tanto na genealogia de 1 Crônicas como na de Lucas. Normalmente, quando encontramos nomes na genealogia bíblica, esses nomes não estão lá por acaso, mas a sua história de vida marcam algum fato importante da humanidade com Deus. Enoque foi o homem mais justo depois de Adão. Apenas Enoque e Noé são citados na Bíblia como alguém que andou com Deus. E aqui deve estar a resposta para aquela pergunta. Pois esse andar com Deus quer dizer uma perfeita comunhão com o Senhor. E essa comunhão foi longa. A Bíblia afirma que Deus andou 300 anos com o Senhor, uma vida longa e íntima de comunhão com Deus. Outra coisa interessante é que para todos os personagens ali naquele trecho bíblico, o autor de Gênesis usa a palavra viveu tantos anos. Para Enoque é dito
andou com Deus 300 anos. Quando se fala de Enoque, o texto destoa dos demais personagens. E essa palavra andou é repetida no versículo seguinte. Não era essa a intenção, não sei se era essa a intenção do autor, mas para mim demonstra que andar com Deus é diferente de simplesmente viver. Enoque e Noé tinham uma ligação diferente com o Senhor. Era uma ligação constante, ininterrupta. Era um contato diário, íntimo, o que marcou suas vidas e os tornou agradáveis a Deus. Noé foi protegido e salvo do dilúvio, e Enoque não viu a morte. Deus o tomou para si, e essa expressão tomar raramente tem Deus como sujeito na Bíblia. Mas essa palavra tem o mesmo sentido que escolher ou chamar. No Novo Testamento, Enoque é mencionado em Hebreus. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Mas o que seria esse andar com Deus? Na história de Enoque não temos muitas respostas, mas na história de Noé temos alguma pista. O contexto da vida de Noé se dá num tempo de maldade, violência extrema do ser humano. O povo daquela época era totalmente depravado em todos os sentidos. Havia todo tipo de injustiça, mas Noé era diferente. A Bíblia afirma que ele era justo e íntegro. Será que Enoque era assim? Possivelmente, alguém justo e íntegro. Mas como podemos desdobrar isso? Todos os personagens de fé no Antigo Testamento apontam de certa forma para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a perfeição. Eles apenas apontavam para a perfeição, para aquele que haveria de vir. Cristo andou com Deus Pai. Ele vivia em constante comunhão com o Senhor. Enquanto estava com os discípulos, com as pessoas e multidões, Cristo apontava para uma vida de arrependimento constante, uma vida justa e íntegra. Aliás, assim ele vivia diante das pessoas. Era justo e íntegro em todos os aspectos. Noé, o homem que andou com Deus, era justo, íntegro e chamava as pessoas ao arrependimento. O apóstolo Paulo, em Filipenses, fala um pouco dessa questão do andar com Deus. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Queridos irmãos, para finalizar, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, a humildade de Jesus Cristo. Ele não se achava o tal porque era o Filho de Deus. Ele não queria ter destaque, ele não queria se aparecer, ele não queria ser servido pelas pessoas, mas em toda a sua vida as serviu. Jesus Cristo viveu para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor.
e não o seu próprio nome. Segundo, Jesus Cristo se sujeitou à vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Na verdade, essas duas coisas, humildade e obediência, estão intimamente ligadas. Jesus Cristo foi humilde a ponto de deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade do Senhor. Será que esses dois aspectos, humildade e obediência, nos ajudam na comunhão com Deus, nos ajudam a andar com Deus, a sermos íntegros? Creio que sim, e entendo também que quando nos aproximamos do Senhor para conhecê-lo intimamente, à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que mantemos comunhão com Ele, nos tornamos mais humildes, mais obedientes. E ao meu ver, isso é algo lógico, porque quanto mais conhecemos alguém, mais nós confiamos ou não nessa pessoa. E à medida que nós andamos com o Senhor e o conhecemos, vamos nos entregando cada vez mais à sua vontade e querer, porque nós vamos percebendo que Ele realmente é fiel, que Ele sempre cumpre as suas promessas. Queridos irmãos, desejemos andar na presença do Senhor, assim como Enoque, Noé e principalmente como Jesus Cristo. Que o nosso coração deseje ardentemente estar na presença do Senhor. Que assim seja, que nós pensemos nisso e tenhamos esse desejo, essa vontade de andar com o Senhor, de andar na presença do Senhor. Que assim seja e que o Senhor nos oriente e nos ajude nesse sentido. Amém. Eu convido ainda a termos uma palavra de oração, convido a baixarmos a nossa cabeça, vamos orar. Querido e amado Deus, nós te agradecemos porque Tu nos criaste para ter comunhão conosco, para andar conosco. Tu sempre vem ao nosso encontro, Senhor, e queres que nós também andemos contigo, que não fiquemos de costas para Ti, que não tomemos outra direção. Pedimos, Pai, que nos ajude, que dê esse desejo ao nosso coração de estar sempre contigo, onde quer que estejamos, de engrandecer o Teu nome com a nossa vida. Clamamos, Senhor, pela vida da Lucélia, pela vida da Rosália, da Dona Rita, da tia Elisângela, do Rui, da Arlete, da Iraci. Te peço, Pai, que cuide desses queridos. Tu sabes da enfermidade de cada um. Cure-os, restaure a saúde deles, Pai, para que eles fiquem bons e assim possam dar testemunho da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor. Clamamos também, Senhor, pelas famílias da Dona Helma, da Dona Nelva, que estão enlutados, que estão sofrendo pela falta dessas queridas irmãs que nos deixaram. Tome-as em Teus braços e envolva também essas famílias no Teu amor, na Tua graça. Conforte-os, console-os com Teu Santo Espírito. Proteja e guarde cada família da nossa comunidade. Abençoe os lares, os trabalhos de cada um. Guarde, Senhor, nossas lideranças. Clamamos também por esse dia 7, dia da independência, que onde houver manifestações, que elas sejam pacíficas, em busca de justiça, da verdade. Tudo isso, Pai querido, nós clamamos a Ti,
certos de que Tu nos ouve e nos atende. Entregamos tudo nas Tuas mãos e aquilo que não lembramos, nós queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um de nós, nos envolva, nos guarde e nos proteja. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Necessita